fazer sentir um medo genuíno, não de fantasma de filme, não de susto barato, mas aquele medo visceral de ser caçado, de ser uma presa. Se você nunca jogou Dead by Daylight, prepare-se, porque o que eu vou descrever aqui vai te fazer entender por que esse jogo é diferente de tudo que você já experimentou no gênero de terror. E se você já jogou, eu tenho certeza que você vai se lembrar da primeira vez, e aquela sensação vai voltar. Fica comigo até o final porque eu vou falar sobre os killers mais assustadores que o jogo já teve, os mapas que parecem cenários de pesadelo e os efeitos sonoros que transformam cada partida em uma experiência quase cinematográfica de horror puro. Dead by Daylight é um jogo multiplayer assimétrico desenvolvido pela Behaviour Interactive, lançado em 2016. A premissa é simples na teoria e aterrorizante na prática. 4 sobreviventes tentam escapar enquanto um único assassino os caça dentro de um mapa fechado. Parece simples, mas não é. Porque enquanto a maioria dos jogos de terror coloca você contra monstros controlados por inteligência artificial, no Dead by Daylight o assassino é uma pessoa de verdade. Um jogador humano. Alguém que está deliberadamente te procurando, estudando seus movimentos, aprendendo seus padrões. E isso muda tudo, porque você não pode prever um ser humano da mesma forma que prevê uma IA. Ele pode errar, ele pode blefar, ele pode esperar, ele pode te seguir em silêncio por minutos, até decidir atacar no momento mais inesperado. E essa imprevisibilidade é a fonte de um medo que poucos jogos conseguem replicar. A dinâmica funciona assim: os sobreviventes precisam consertar 5 geradores espalhados pelo mapa para abrir os portões de saída. Cada gerador consertado faz barulho, atrai atenção, revela a posição. Mas sem consertá-los, não há escape. É uma corrida contra o tempo enquanto algo monstruoso te procura nas sombras. O assassino, por sua vez, tem apenas um objetivo: encontrar os sobreviventes, golpeá-los, colocá-los em ganchos espalhados pelo mapa e, eventualmente, sacrificá-los a uma entidade sombria chamada apenas de The Entity. Não existe negociação, não existe piedade, só a caçada. E o mais perturbador, o jogo não tem um fim feliz garantido. Você pode fazer tudo certo, consertar todos os geradores, chegar à porta e ainda ser pego no último segundo. Essa possibilidade de falha mesmo quando você quase venceu é um dos elementos mais angustiantes de toda a experiência. Vou ser honesto com você sobre como é jogar Dead by Daylight pela primeira vez. Você entra no jogo sem entender quase nada. A tela inicial já tem aquela atmosfera pesada, cores escuras, sons ambientes inquietantes, uma trilha sonora que parece estar te avisando para sair enquanto ainda pode. Você escolhe um sobrevivente e entra em uma partida. O mapa aparece. E imediatamente a primeira sensação é de desorientação completa. Você não sabe onde estão os geradores. Você não sabe onde está o assassino. Você não sabe para onde correr. Você só sabe que existe algo lá fora e que ele está procurando por você agora. Os primeiros minutos são uma mistura de exploração cautelosa e terror crescente. Você caminha agachado porque isso reduz o barulho dos seus passos, olhando ao redor, tentando identificar onde estão os outros jogadores, tentando encontrar um gerador para começar a consertar. E então você ouve uma música, baixinha no começo, quase imperceptível, mas ela vai crescendo, batendo mais forte. E você aprende rapidamente o que isso significa. O assassino está perto, está vindo. E você tem segundos para decidir. Corre, se esconde ou continua no gerador e torce para não ser visto. Essa música, chamada pelos fãs de terror rádios ou raio de terror, é o som da ameaça se aproximando. É o batimento cardíaco acelerado do jogo. E ela é projetada para ser psicologicamente perturbadora. Não é um barulho caricato de horror. É algo que soa quase como um coração batendo, mas distorcido, deformado, como se algo estivesse errado com o próprio tempo ao seu redor. A primeira vez que você vê o assassino de verdade, não na tela de seleção, não em um vídeo do YouTube, mas numa partida real, com ele vindo na sua direção, é uma experiência difícil de descrever. Seu primeiro instinto é pausar o jogo, mas você não pode, então você corre. Vamos falar dos verdadeiros protagonistas do terror em Dead by Daylight, os assassinos. Cada um deles foi projetado não apenas com poderes únicos, mas com uma estética visual e sonora pensada para maximizar o desconforto psicológico do jogador. Alguns são baseados em personagens icônicos do cinema de terror. Outros são criações originais que conseguem ser até mais assustadores. O primeiro assassino que quero destacar é o Trapper, o armadilheiro. Ele é a capa do jogo, o rosto mais conhecido, um homem enorme coberto de equipamento industrial carregando
carregando um enorme gancho de carne no lugar de uma das mãos. Ele espalhava armadilhas de aço pelo mapa que prendiam os sobreviventes pelos tornozelos. O que torna o Trapper assustador não é só sua aparência imponente, é o som das armadilhas. Quando você pisa numa delas, o barulho metálico do ferro fechando sobre o seu pé é seguido imediatamente pelo grito do seu personagem. E pelo barulho distante dos passos pesados do Trapper se aproximando. Ele ouviu, e está vindo. O Wraith, o Espectro, foi o assassino que causou mais pânico nos jogadores iniciantes. Ele tem a habilidade de se tornar invisível. Isso mesmo, ele desaparece do campo visual e caminha em silêncio em sua direção. A única pista de que ele está perto é um leve efeito visual de distorção no ar, quase como calor no asfalto, e um som baixo e perturbador. Quantas vezes jogadores novatos foram pegos pelo Wraith sem sequer ter visto ele se aproximando? A resposta é incontáveis. Porque quando você aprende que existe um assassino que pode ser invisível, cada partida com esse personagem se transforma em paranoia constante. Você passa a olhar para os cantos, para as sombras, para qualquer distorção no cenário. Mas se quisermos falar de terror puro e atmosférico, precisamos falar do Hillbilly, o caipira. Um homem desfigurado com uma motosserra barulhenta que usava para se mover em alta velocidade pelo mapa. O som da motosserra ligando era um aviso claro de que ele estava carregando, e que se você estivesse no caminho, seria um golpe mortal. A Nurse, a enfermeira, merece um parágrafo especial porque ela redefiniu o que significa ser assustadora em Dead by Daylight. Uma enfermeira encurvada, com um respirador assustador cobrindo o rosto, que se movia lentamente, mas tinha a habilidade de se teletransportar curtas distâncias, atravessando paredes e obstáculos. O som da enfermeira é algo que fica gravado na memória de quem já jogou contra ela. Ela emite uma respiração difícil, ofegante, acompanhada de gemidos que não são exatamente humanos. Quando ela usa sua habilidade de teletransporte, há um som de fôlego contido seguido de um ranger perturbador, e então ela aparece do nada, do outro lado da parede que você achava que te protegia. O Shape, que é nada mais nada menos que o Michael Myers de Halloween, foi um dos primeiros personagens licenciados do jogo. E os desenvolvedores fizeram um trabalho impressionante em capturar o que torna Myers aterrorizante. Ele te observa, fica parado, te olhando de longe, e isso consome uma barra de poder que eventualmente o torna imparável. Ver o Shape parado no escuro, te encarando sem se mover, é genuinamente perturbador. Porque o terror não está em ele correr atrás de você nesse momento, está na espera. Na certeza de que quando ele decidir se mover, não vai adiantar correr. Ele vai te encontrar. É só uma questão de quando. O Hag, a bruxa, é outro assassino que usa o ambiente para criar terror. Ela planta armadilhas de runas pelo mapa que, quando ativadas pelos sobreviventes, a teleportam instantaneamente para aquele ponto. O terror de jogar contra a Hag está em nunca saber onde suas runas estão. Você anda, pisa numa, e ela está lá, de repente, na sua frente. O Doutor, é talvez o assassino mais psicologicamente perturbador da lista. Ele usa eletrochoques que causam um status chamado loucura nos sobreviventes. Conforme a loucura aumenta, o jogo começa a te mostrar alucinações. Você vê imagens do Doutor em lugares onde ele não está, ouve sons que não existem e começa a gritar involuntariamente revelando sua posição. É um design brilhante e perturbador porque o jogo está literalmente usando o estado mental do personagem para atacar o estado mental do jogador. Quando você está no máximo da loucura e começa a ver aqueles flashes do rosto deformado do doutor piscando na tela, é muito difícil não se sentir genuinamente desconfortável. O Huntress, a caçadora, é uma figura que combina o rústico com o sombrio de uma maneira única. Uma mulher enorme com uma máscara de coelho infantil no rosto, carregando machados que lança de longe com precisão assustadora. Mas o mais perturbador na caçadora é o que ela canta. Uma canção de ninar russa, lenta e melancólica, que você começa a ouvir quando ela está perto. Ouvir aquela canção de ninar enquanto tenta se esconder debaixo de uma cama ou atrás de um arbusto é uma experiência de terror singular. Porque é perturbador demais, algo que deveria ser gentil, associado à infância e ao sono, sendo cantarolado por uma assassina que quer te matar. E então temos os personagens licenciados que vieram depois. O Ghostface de Pânico, o Freddy Krueger de A Hora do Pesadelo, o Demogorgon de Stranger Things, o Cenobita de Hellraiser, o Pinhead, a Sadako de O Chamado, o Vecna de Stranger Things. Cada um trouxe não apenas seu visual icônico, mas seu comportamento e sons característicos, tornando cada encontro uma referência para os fãs desses filmes.
Se os killers são o coração do terror em Dead by Daylight, os mapas são os pulmões. Eles dão vida e respiração ao medo. Cada mapa foi desenhado com uma atenção obsessiva à atmosfera, ao detalhe visual e sonoro, com o único objetivo de fazer você se sentir pequeno, perdido e vulnerável. O Macmillan Estate, o complexo Macmillan, é um conjunto de mapas que tem como cenário uma mina abandonada e instalações industriais em ruínas. O céu é sempre cinza, pesado, com uma iluminação que nunca chega a ser totalmente escura, mas também nunca oferece claridade suficiente para você se sentir seguro. Nesse cenário, existem estruturas de metal enferrujado, pilhas de caixas, corredores estreitos e espaços abertos demais. É a combinação perfeita para o terror. Ou você está num corredor sem saída, ou está num campo aberto onde pode ser visto de longe. Não existe ponto completamente seguro. Não existe lugar onde você possa respirar com tranquilidade. O Coldwind Farm, a fazenda Coldwind, leva você para campos abertos e celeiros decadentes no interior de uma América rural esquecida. Os campos de milho foram durante anos um dos elementos mais assustadores do jogo. Você entrava neles e simplesmente sumia, mas o assassino também. E os dois procuravam um pelo outro entre as fileiras de milho no escuro. A fazenda tem tanques de carne, ganchos enferrujados pendurados em estruturas de madeira podre e uma iluminação que combina o laranja de uma tarde de outono morta com sombras profundas. É um lugar que parece ter sido abandonado por gente boa e habitado por algo terrível. O Larry's Memorial Institute, o Instituto Larry, é talvez o mapa mais claustrofóbico do jogo. Acontece dentro de um hospital psiquiátrico abandonado. Corredores estreitos, salas com paredes de azulejo manchado, celas com grades, equipamentos médicos enferrujados. O som ecoa de uma forma diferente nesse ambiente fechado e o assassino padrão desse mapa é o próprio doutor, o que amplifica o horror psicológico. Caminhar pelos corredores do Instituto Larry, sabendo que o doutor está em algum lugar do mesmo labirinto, é um exercício de terror contido. O eco dos seus próprios passos te causa paranoia. O barulho dos geradores ricocheteia pelas paredes de azulejo. E aquelas luzes piscando nos corredores fazem parecer que você está tendo um colapso nervoso junto com o seu personagem. O Autohaven Wreckers, os ferro-velhos de Autohaven, coloca você em um cemitério de carros abandonados à noite. A ferrugem, os metais retorcidos, os restos de carros empilhados criando labirintos improvisados. A visibilidade é a pior de todos os mapas. E o terreno irregular torna cada corrida contra o assassino uma negociação constante com o ambiente. O Swamp, o Pântano, foi um dos mapas mais marcantes em questão de atmosfera. Passarelas de madeira sobre água lodosa, vegetação densa e escura, estruturas degradadas semi-alagadas. Cada passo na madeira faz barulho. Você não pode correr em silêncio aqui. E o assassino pode ouvir cada um dos seus movimentos. O Raccoon City Police Department, baseado em Resident Evil 2, trouxe para o jogo um dos mapas mais complexos já feitos, com corredores que evocam diretamente a delegacia icônica do jogo da Capcom. Para os fãs de Resident Evil, jogar nesse mapa com o Nemesis como assassino foi uma experiência de nostalgia misturada com terror puro. Cada mapa tem sua própria paleta sonora ambiente. No Macmillan são os ventos e rangidos de metal. No Coldwind são os insetos noturnos e o balançar das folhas do milharal. No Larry's são os zumbidos elétricos e o gotejamento de água em corredores úmidos. Esses sons de fundo são constantes e eles trabalham subconscientemente para manter você em estado de alerta permanente. Se você me perguntasse qual é o elemento mais importante do terror em Dead by Daylight, eu diria sem hesitar, o som. O design sonoro desse jogo é uma obra-prima de engenharia psicológica. Cada barulho foi criado para te transmitir uma informação específica, mas de uma forma que chega primeiro ao seu sistema nervoso antes de chegar à sua razão. O terror rádios, que já mencionei antes, é o elemento central. Cada assassino tem seu próprio raio de terror com sua própria trilha musical exclusiva. Quando o raio começa a soar, sua mente imediatamente entra em modo de alerta. O assassino está a menos de 32 metros de você. Mas de que direção? Está se aproximando ou se afastando? Está procurando ou já te viu? A genialidade está em como o volume do terror Radius aumenta conforme o assassino se aproxima, mas não te diz a direção. Você tem que usar o posicionamento dos outros sons, o barulho dos geradores, o ranger de uma porta, para triangular onde ele pode estar. É um exercício de raciocínio espacial feito sob pressão extrema de adrenalina.
Quando o terror Rédios para de repente, isso pode significar duas coisas completamente opostas. Ou o assassino se afastou e você está seguro por um momento, ou ele usou uma habilidade que remove seu raio de terror, o que significa que ele pode estar exatamente do seu lado sem que você saiba. Esse silêncio repentino é frequentemente mais aterrorizante que a trilha sonora propriamente dita. O barulho dos ganchos é outro som que fica gravado na memória. Quando um sobrevivente é colocado em um gancho, você ouve um grito distante. E esse grito significa várias coisas ao mesmo tempo. Um aliado está em perigo, o assassino provavelmente está perto do gancho e você precisa decidir se vai ajudar, arriscando sua própria vida ou continuar consertando geradores. O som dos geradores é constante e paradoxal. É o barulho do progresso, da esperança de escapar. Mas também é um farol sonoro que anuncia sua localização para o assassino. Quando você está consertando um gerador e erra no mini-jogo de habilidade, ele emite uma explosão sonora. Uma falha que ecoa pelo mapa inteiro. Nesse momento, você vê o coração na tela acelerar. E você sabe que ele ouviu. Os sons específicos de cada killer são obras de design de áudio impressionantes. A respiração mecânica e ritmada do Shape enquanto ele se aproxima lentamente. O bater ensandecido do coração quando o Ghostface está te perseguindo. O rangido metálico das lâminas da Nurse a cada respiração ofegante. A corrente arrastando no chão quando o Pig, baseado em Só, se move pelos corredores. E os sons dos sobreviventes, especialmente o seu próprio personagem, adicionam outra camada de terror. Quando seu personagem leva um golpe, ele grita. Quando está machucado e correndo, geme de dor a cada passo. Quando está exausto, respira alto. Todos esses sons saem de você mesmo enquanto tenta se esconder. E você precisa encontrar um lugar para se curar antes que o assassino use esses sons para te localizar. Jogar Dead by Daylight com fones de ouvido bons, especialmente em surround sound, é uma experiência completamente diferente de jogar com caixas de som normais. Você consegue localizar o assassino com muito mais precisão. Você ouve passos que não ouviria de outra forma, e consequentemente você se assusta com muito mais frequência com sons que de repente parecem estar literalmente atrás de você. Dead by Daylight não é apenas um jogo de terror, é um experimento em psicologia do medo. E quero explorar isso com você porque entender como o jogo cria esse terror vai fazer você apreciar ainda mais o quanto os desenvolvedores pensaram em cada detalhe. O primeiro mecanismo psicológico é a assimetria de informação. O assassino sabe que está procurando. Os sobreviventes sabem que estão fugindo, mas o assassino não sabe onde os sobreviventes estão e os sobreviventes não sabem onde o assassino está. Essa incerteza mútua cria uma tensão que não seria possível se ambos os lados tivessem informação completa. O segundo mecanismo é o que os psicólogos chamam de antecipação aversiva. O medo do que pode acontecer é frequentemente pior que o evento em si. Em DBD, os momentos mais tensos não são os confrontos diretos com o assassino. São os momentos em que você sabe que ele está perto, mas não pode vê-lo. Quando você está se escondendo num arbusto, ouvindo os passos dele circulando ao redor. O terceiro mecanismo é o senso de vulnerabilidade física. Seus personagens sobreviventes são pessoas comuns, sem superpoderes, sem armas, sem defesa real. Você pode se curar de um ferimento com um kit médico, pode atordoar o assassino brevemente com uma lanterna ou uma pellet. Mas no confronto direto, você sempre perde. A única saída é correr, se esconder e ser mais esperto. Esse senso de vulnerabilidade contrasta diretamente com a maioria dos jogos de ação, onde você é poderoso, onde tem armas, onde pode lutar de volta. Em DBD, você não luta de volta, você foge. E isso cria uma postura psicológica completamente diferente. Você entra no jogo já em desvantagem, já inferior, já com medo. Existe também o elemento do isolamento social. Mesmo sendo um jogo multiplayer com 4 sobreviventes, você frequentemente se vê completamente sozinho no mapa, sem saber onde estão seus aliados, sem poder se comunicar vocalmente dentro do jogo. Aquele silêncio de rádio enquanto você conserta um gerador sozinho, sem saber se os outros ainda estão vivos, é uma forma de solidão que amplifica todos os outros medos. E há o terror do gancho. Quando você é capturado e colocado em um gancho, você tem 2 estágios antes de ser sacrificado para a entidade. No primeiro estágio, você pode se soltar tentando se libertar com um mini-jogo de habilidade. No segundo, apenas um aliado pode te salvar. E conforme o tempo passa no gancho, a entidade começa a aparecer ao redor de você. Garras sombrias que vão te consumindo enquanto você grita.
O design visual do gancho é uma declaração de intenção. É um instrumento de tortura medieval, literalmente um gancho de açougue, mas em escala para corpos humanos. Ver seu personagem pendurado nele, gritando, enquanto as garras da entidade se aproximam, é difícil de descrever para quem não viu. É visceral de uma forma que poucos jogos ousam ser. Todo mundo que jogou Dead by Daylight pela primeira vez tem aquela história. Aquele momento específico que os fez jogar o controle no chão, tirar o fone de ouvido ou simplesmente parar de respirar por alguns segundos. Deixa eu te contar alguns dos mais comuns, e você vai reconhecer se já foi um desses jogadores. O momento clássico dos iniciantes é aquele em que você está consertando um gerador num canto isolado do mapa, ouvindo a trilha do terror Rédios ficar mais alta e decide se agachar atrás de um objeto para se esconder. O assassino passa. Você prende a respiração. Ele para, anda em círculos, e então olha exatamente na sua direção. Houve jogadores que relataram literalmente parar de respirar nesses momentos. Jogadores que baixaram o volume da TV com medo de que qualquer barulho do ambiente real fosse alertar o assassino, mesmo sabendo racionalmente que isso não faz diferença nenhuma. O nível de imersão que DBD cria é capaz de confundir os limites entre o jogo e a realidade por frações de segundo. Outro momento memorável é a perseguição. Quando o assassino te vê e começa a correr, toca uma trilha específica. Mais rápida, mais intensa, com percussão urgente. Seu coração na vida real acelera. Você começa a tomar decisões em fração de segundos. Virar à esquerda ou à direita? Pular a janela ou passar pelo corredor? Derrubar a pellet agora ou guardar para depois? Essa tomada de decisão sob pressão extrema é onde muitos novatos simplesmente congelam. A adrenalina é tanta que o cérebro para de funcionar direito e você toma decisões que sabe que estão erradas enquanto as toma. Você escolhe um corredor sem saída. Você pula uma janela que o assassino pode atravessar facilmente. Você derruba uma pallet no momento errado e o assassino simplesmente passa por cima dela. E então existe o susto do último segundo. Você consertou todos os geradores, os portões estão abertos, você está correndo para a saída, a liberdade está a 5 segundos de distância. E de repente, ele aparece. O assassino estava esperando no portão, ou vinha do outro lado sem você saber. Aquele momento de quase escapar e ser pego é um dos mais devastadores de todo o jogo. Por outro lado, existe a euforia do escape. Quando você consegue passar pelo portão com um assassino a 2 metros de você, quando a tela fica branca e a animação de fuga começa, quando você ouve o som de triunfo enquanto seu coração ainda bate a 100 por hora, isso é uma das experiências mais satisfatórias que os jogos de terror proporcionam. O alívio é proporcional ao terror que veio antes. Dead by Daylight não ficou parado. Desde seu lançamento em 2016, o jogo passou por uma evolução constante que ampliou e refinou seu arsenal de terror de formas que os jogadores originais nunca esperavam. E essa evolução merece ser contada porque mostra como os desenvolvedores entenderam profundamente o que tornava o jogo assustador e decidiram aprofundar isso ainda mais. Os primeiros capítulos do jogo focaram em construir a base. Killers com poderes únicos, mapas variados, mecânicas que equilibrassem a experiência de sobrevivente e assassino. A Nurse, o Trapper, o Wraith, o Hillbilly, esses 4 assassinos originais estabeleceram a linguagem visual e sonora do terror que o jogo vai explorar para sempre. Com o capítulo Of Flesh and Mud, o jogo introduziu a Hag, com seu design de criatura que arrasta os membros pelo chão e se move de forma não natural. Foi a primeira vez que o jogo trouxe um assassino que parecia claramente não humano em seu comportamento de movimento. E isso abriu uma nova categoria de terror dentro do universo do jogo. O capítulo A Lullaby for the Dark trouxe a Huntress e com ela a canção de ninar. Esse foi um momento divisório na história do jogo porque provou que o terror não precisava vir só de barulhos aterrorizantes. Podia vir de algo doce e distorcido, de uma inocência corrompida, de uma melodia que na boca certa vira uma ameaça. As colaborações com franquias de horror foram um passo que poderia ter parecido puramente comercial, mas funcionou como um amplificador de terror para os fãs. Ver o Michael Myers de Halloween operando com exatamente as mesmas mecânicas do filme, observar de longe, acumular poder, se tornar imparável, foi ao mesmo tempo uma homenagem e uma experiência genuinamente aterrorizante. Freddy Krueger trouxe consigo o terror do mundo dos sonhos. Sobreviventes atingidos por ele entravam num estado de sonho onde tinham visibilidade reduzida e não podiam realizar certas ações. Era uma forma de o jogo criar literalmente um estado alterado de realidade para o jogador. Uma forma de terror que opera diretamente na percepção.
O Pyramid Head de Silent Hill trouxe um dos designs visuais mais impactantes já adicionados ao jogo. Aquela figura enorme com a cabeça piramidal de metal, arrastando sua longa espada pelo chão, deixando um sulco de terror atrás de si. O som da espada raspando é um dos mais reconhecíveis do universo de horror dos videogames. E em DBD, esse som significa que ele está perto. E com o passar dos anos, o jogo foi adicionando mecânicas que aprofundaram a assimetria de terror. O sistema de perks, habilidades passivas, permitiu que jogadores customizassem completamente o estilo de jogo. Assassinos podiam tornar-se ainda mais aterrorizantes com as combinações certas. Sobreviventes podiam construir estratégias de fuga que tornavam a tensão ainda mais sofisticada. Você pode se perguntar, depois de 100, 200, 500 horas de jogo, Dead by Daylight ainda consegue assustar? E a resposta honesta é sim. Não com a mesma intensidade da primeira vez, claro, mas o jogo tem mecanismos que garantem que o medo nunca desaparece completamente. O principal desses mecanismos é, novamente, o fator humano. Porque o assassino é sempre um ser humano, ele nunca é completamente previsível. Um jogador habilidoso pode te surpreender mesmo depois de 1000 horas de jogo. Ele pode usar uma estratégia que você nunca viu. Pode aparecer de um ângulo que você não esperava. E quando isso acontece, o susto é real, independente de quantas horas você tem na conta. Existe também o terror da perda. Conforme você fica melhor no jogo, o custo emocional de ser pego aumenta. Porque agora você sabe o que estava fazendo certo, sabe o que perdeu. Uma partida bem jogada que termina em sua morte no gancho, sacrificado para a entidade, pode ser mais perturbadora do que qualquer susto dos primeiros dias. Porque agora você entende o que aconteceu e quanto dependeu de um segundo de azar. Os novos killers sempre trazem uma janela de terror fresco. Cada nova adição ao jogo vem com mecânicas que os sobreviventes não conhecem ainda. E os primeiros dias enfrentando um novo assassino recriam parcialmente aquela desorientação da primeira vez. Você não sabe o que ele faz, não sabe seu alcance, não sabe seus pontos fracos. E essa ignorância é fértil para o medo. A comunidade em torno do jogo também alimenta o terror de formas que vão além da tela. Histórias de partidas absurdas, estratégias de assassinos que parecem impossíveis, vídeos de situações que desafiam qualquer lógica. Tudo isso cria um folclore em torno do jogo que mantém a mitologia do terror viva mesmo quando você não está jogando. Antes de encerrar, quero tocar num ponto que me parece importante. Por que alguém que voluntariamente entra num jogo de terror e se assusta genuinamente voltaria para jogar de novo? Por que o medo em Dead by Daylight é atrativo em vez de repulsivo? A resposta está num fenômeno que os psicólogos chamam de excitação negativa controlada. Quando você sente medo num contexto seguro, numa sala de cinema, num livro, num jogo, seu sistema nervoso experimenta todas as sensações físicas do medo real. Adrenalina, coração acelerado, atenção aguçada, mas sem consequências reais. E quando o perigo passa, quando você escapa do assassino, quando a partida termina, quando você respira fundo e percebe que está sentado na frente de uma tela, há uma liberação química no cérebro que se traduz em alívio e prazer. É a recompensa neurológica por ter sobrevivido a um perigo que não era real, mas que o seu corpo tratou como se fosse. Dead by Daylight é particularmente eficiente nesse ciclo porque combina o medo com outros elementos prazerosos. O senso de competição, a satisfação de consertar um gerador sob pressão, a euforia do escape perfeito, a satisfação de enganar o assassino. O terror nunca está isolado, está sempre entrelaçado com oportunidades de vitória, de competência, de triunfo. Existe também o elemento social. Jogar com amigos transforma a experiência completamente. Os gritos ao microfone, as gargalhadas nervosas depois de um susto, as análises coletivas do que deu errado, tudo isso cria memórias compartilhadas que são ao mesmo tempo aterrorizantes e deliciosas. O terror compartilhado cria vínculos. E para além de tudo isso, existe um argumento mais profundo. O terror controlado nos permite praticar a experiência de lidar com o medo. Jogar DBD por horas não te faz imune ao medo da vida real, mas te faz mais familiarizado com a sensação, mais capaz de funcionar quando o coração está batendo rápido demais, mais consciente de como seu corpo reage à ameaça.
Dead by Daylight é, sem exagero, um dos jogos de terror mais importantes e impactantes da história dos videogames. Não porque inventou todos os seus elementos, jogos assimétricos existiam antes, jogos de terror multiplayer também, mas porque combinou esses elementos de uma forma que criou algo genuinamente novo. Um terror que é ao mesmo tempo técnico e emocional, competitivo e visceral. O jogo provou que o medo mais eficaz em games não vem de sustos baratos ou imagens grotescas. Vem da incerteza, da assimetria, da presença de um inimigo inteligente que não é um algoritmo, mas uma pessoa de verdade, com intenções reais, capaz de surpresas reais. Vem do som que avisa, mas não explica. Do mapa que oferece caminhos, mas nenhum refúgio seguro. Se você nunca jogou Dead by Daylight, eu te encorajo a experimentar. Não porque você vai se divertir da forma convencional, pelo menos não no começo, mas porque você vai experienciar algo raro nos jogos modernos. Medo genuíno, aquele aperto no peito quando a música do terror Radius começa a crescer, aquela paralisia de um segundo quando você vê o assassino virar na sua direção. E quando você finalmente escapar pela primeira vez, correndo pela porta enquanto ele está a 2 passos atrás, e a tela fica branca e o som de vitória toca, você vai entender por que esse jogo tem uma comunidade tão apaixonada e tão duradoura. Porque não é só um jogo, é uma experiência, é um teste. É a pergunta mais primitiva que existe. Quando você está sendo caçado, o que você faz? Dead by Daylight te faz responder essa pergunta repetidamente, em diferentes mapas, contra diferentes assassinos, com diferentes aliados. E toda vez que você responde bem, toda vez que você escapa, é como se algo muito antigo em você, algo que viveu nas florestas e nas planícies muito antes de existirem casas e cidades, se sentisse satisfeito. Você sobreviveu, desta vez.